Minhas caras, meus caros, eu me incomodo um tanto com o uso abusivo que se faz do adjetivo histórico. Talvez vocês já tenham me ouvido falar a respeito no programa da Coisa, também já escrevi. Qualquer coisinha que acontece, se diz, oh, é histórico. Muitas vezes se confunde o sentido da palavra inédito com o sentido da palavra histórico, né? Não é porque nunca aconteceu que é necessariamente histórico. Porque nem sei, não se sabe o que vai acontecer no futuro. Alguém tem bola de cristal? A ocorrência pode se mostrar de uma danada irrelevância. Eu entendo, aliás, que essa palavra tem mais a ver com o que aconteceu antes do que com o que vai acontecer. E aí sim, a aprovação da reforma tributária pela Câmara, ontem e no começo dessa madrugada, segunda votação, merece o adjetivo de histórica. Por que essa aprovação é histórica? Porque a desordem tributária que está aí data ainda da década de 60 da ditadura militar. E na Constituinte de 88 se tentou criar o IVA e não se conseguiu, o Imposto sobre Valor Agregado, não é? E sucessivas tentativas foram feitas, todas deram com os burros d'água. E eu mesmo achei dessa vez, vocês sabem disso, que talvez não desse certo. E olhe, deu certo, o texto foi aprovado com mudanças em relação àquilo que inicialmente se tinha pensado, mas por um placar formidável, 382 votos a 118 na primeira votação e 375 a 113 na segunda. Eram necessários apenas 308. É claro que é uma vitória espetacular do governo Lula, mais uma, diga-se de passagem, porque também há o arcabouço fiscal, que agora demanda só que passe de novo pela Câmara e provavelmente vai resgatar seu texto original, descartando as alterações feitas pelo Senado, e agora a reforma tributária, que vai para o Senado, mas não creio que seja desfigurada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalhou muito pelo texto. O presidente Lula trabalhou. Eu vejo aí certos extremistas de centro tentando minimizar a vitória do Lula. Bobagem, afinal de contas, quem estruturou esse texto que foi votado foi o Bernard Api, que é secretário especial para a reforma tributária. Ele foi nomeado pelo Lula com esse objetivo, não é? E pensar que quando saiu o resultado do primeiro turno no ano passado, né, Lula então iria disputar o segundo como favorito, mas se viu a composição do Congresso e houve quem dissesse o país ficará ingovernável. Bom, é preciso saber governar para que não fique ingovernável também, não é? E Lula sabe. Então, sim, vitória gigantesca. E aí, destacou Haddad, para as futuras gerações. Sim, os dois textos aprovados, arcabouço e reforma tributária, se projetam no futuro. Não é coisa só para esse governo. Embora fortaleça, obviamente, o governo. Olha aqui, um outro nome merece destaque, Arthur Lira. Gostem ou não, o fato é que a sua atuação foi fundamental para aprovar o texto e ele trabalhou muito por isso, conquistando votos no União Brasil, no Republicanos, no PP, seu próprio partido, e diante da pressão absurda feita por Jair Bolsonaro, eu falo daqui a pouco daquela reunião patética do PL, em que tentaram esmagar o Tarcísio de Freitas, das grosserias do Bolsonaro contra a reforma, o Lira fez um discurso muito contundente. Ele, aliás, saiu da cadeira de presidente e foi discursar como um deputado da planície, o que é inusual. Presta atenção aqui. O candidato que apoiei nas eleições perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado e voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será na boca de ninguém joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Houve barganha, né? Mas tudo bem. No sentido de emenda e tal. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Reforma tributária é o futuro do nosso país. Reforma tributária é segurança jurídica. E aqui, obviamente, está dando uma resposta a Jair Bolsonaro, porque ele começa dizendo: o candidato que apoiei perdeu. Fazer o quê? Bom, Bolsonaro tentou comandar a resistência à reforma. O resultado é esse que se vê, com 20 votos do PL, do seu partido. E aí houve a patetada a que se assistiu
Tarcísio de Freitas foi até a reunião de deputados do PL e ouviu ali uma porção de grosserias, foi interrompido pelo próprio Bolsonaro, que disse: se o PL votar contra, a gente derrota. Mentira! Tirem-se os 20 votos que o PL deu e ainda se teriam 362 Jair Bolsonaro. Então não dependia do PL. Ricardo Salles dizendo como é que é mais fácil fazer estrada do que enfrentar a esquerda. E Tarcísio foi bem sucedido. Ele quis mudar o Conselho Federativo e conseguiu. Cada estado terá seu representante, mas decisões importantes terão de contar com o apoio de estados que reúnam pelo menos 60% da população. Tarcísio também teve uma pequena vitória nessa reforma tributária. Quem perdeu mesmo? Aquele a que já chamei Biltre, o Misiado de Orlando. Agora é o Biltre falando sozinho aqui no Brasil. É isso aí.